Eu vou convidar agora aqui o pastor Alberto Matos. O pastor Alberto Matos já é conhecido na nossa igreja, muito querido nosso, e ele é o nosso convidado nessa noite, que vai estar compartilhando a palavra de Deus com os nossos corações. Em Esdras 7,10 diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Que o Senhor se apraz em nos abençoar e manifestar o coração do pastor Jadaías nesta noite, um toque especial dele. Oremos. Pai, nós louvamos, porque Tu és bom e abençoador. Damos-te graça, ó Deus, pelos 50 anos de vida do Teu servo. Nós te louvamos, Senhor, pelo Teu propósito especial na vida dele. Nós te louvamos, Pai, pela maneira tão amorosa, tão carinhosa como Tu conduziste a sua vida, Pai. E nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está concedendo a ele nesta noite, de agradecer a Ti por 50 anos de existência na Tua presença. E nós pedimos, ó Deus, que aquilo que a igreja não pode fazer, que o Senhor o faça, Pai, nesta ocasião especial. Que o Senhor possa sondar o seu coração, que o Senhor possa realizar em sua vida os seus desejos segundo a Tua vontade. Abençoa, Senhor, a sua esposa, Eliane, e os seus filhos, que a Tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, continue sobre ele, família e o ministério que Tu lhe tens confiado. E manifesta agora, Pai, a Tua palavra aos nossos corações, segundo a Tua bondade. Em nome de Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse texto tem ocupado um espaço especial na minha vida, desde que eu ensinei pela primeira vez para aspirantes ao ministério sagrado acerca da palavra de Deus em métodos de estudo bíblico. E Deus marcou de uma forma muito preciosa a minha vida com esse texto, o qual eu batizei de o ciclo vital da relação do servo de Deus com a palavra. Da mesma sorte que existe o ciclo vital, o ciclo da vida, o ser humano nasce, ele cresce, ele reproduz e morre. Nós temos aqui um ciclo da relação do Filho de Deus com a palavra. Quando ele prepara o seu coração, quando ele busca o conhecimento da palavra, quando ele cumpre e quando ele compartilha através do ensino com as demais pessoas que Deus coloca ao seu redor. Muitas vezes as pessoas têm uma rota inversa. Elas procuram ensinar e quando elas estão ensinando, elas descobrem que não estão cumprindo. E quando elas vão tentar cumprir, elas entendem que não têm o conhecimento da palavra. E elas entendem que não podem ter o conhecimento da palavra porque o coração delas está cheio de entulhos e elas precisam preparar o coração. O plano de ação linear de Deus é preparar o coração, buscar o conhecimento da palavra, cumprir com a palavra e ensinar esta palavra. Só que há um detalhe e que nós vemos visivelmente na vida do pastor Jadaías, na vida de todos aqueles com os quais Deus tem um plano, que esta honra da ministração da palavra, ninguém pode tomar para si, se não for chamado, se não for escolhido, se não houver uma ação especial, específica do Senhor para a vida desta pessoa. E nós não temos dúvida que temos convivido com o pastor Jadaías aqui, vendo que esta caracterização do ciclo vital, da relação do servo de Deus com a palavra, é uma realidade na vida dele. Quando nós olhamos esse detalhe e temos em boa mente que não estamos aqui para cultuar homens, estamos aqui para cultuar a Deus. E quando nós cultuamos a Deus, nós fazemos aquilo que Deus nos manda em sua palavra. A quem honra, honra. E isso é muito importante, porque é princípio da palavra de Deus. E Deus se agrada quando nós nos colocamos em obediência ao Senhor nosso Deus. E diante disto, amados, diante desta observação que nós como igreja
temos acerca da vida do pastor Jeraías, nós precisamos considerar uma coisa muito importante. Porque muitas vezes as pessoas, elas humanizam o aspecto divino da vida do pastor. E elas conseguem divinizar o aspecto humano da vida do pastor. Olham para o pastor e dizem, ele é o homem de Deus, ele tem um chamado, então ele tem que se virar, ele tem que passar por processos difíceis, ele tem que passar por um caminho de espinhos, etc. E quando é na hora de olhar o outro lado, a chamada divina, há uma humanização do processo. Ele é homem igual a mim, por que eu vou ouvi-lo? Por que eu vou dar lugar à instrução que ele está dando, aos conselhos e à orientação? Nós precisamos ter em boa mente, nós precisamos ter no nosso coração esse detalhe importantíssimo de vigilância, para que saibamos reconhecer o aspecto divino na vida de um pastor, do pastor Jeraías, neste caso, de que Deus o ungiu, de que Deus o separou, de que Deus o investiu, de que Deus o estabeleceu no ministério para a glória dele e para apacentar o seu rebanho na face da terra. Amém? Amém. Mas é muito importante também não esquecermos de que, apesar dele ter uma chamada divina, ele é um ser humano, sujeito às mesmas paixões que você, sujeito às mesmas paixões que Elias. E aí nós precisamos andar ombro a ombro, nós precisamos apoiar, nós precisamos dar o nosso braço amigo, nós precisamos estar juntos. O pastor também passa por circunstâncias difíceis na vida humana, e nós não podemos estar insensíveis. E eu não estou aqui pregando em causa própria, pelo fato de ser ministro do Evangelho, não, longe de mim tal coisa. Mas eu estou aqui trazendo da parte de Deus, da parte da palavra. Se você tiver dúvidas, examine. Comigo você não precisa perder tempo, mas você pode ter um tempo com Deus ainda hoje, para perguntar, Senhor, é desse jeito? E eu espero que você tenha já a sua passagem para o céu garantida, porque senão você não vai ter com Ele. Deus tem um propósito muito especial no reconhecimento daqueles a quem Ele envia para abençoar as nossas vidas. Deus mesmo se encarregou de trabalhar na vida do pastor Jeraías. Deus mesmo se encarregou de fazer uma obra especial, de fazer um trabalho específico. Deus mesmo marcou um encontro com ele no Vale de Jaboque. Eu não sei quando isso aconteceu, mas eu sei que isso acontece sempre na vida de um homem de Deus. E nenhum homem atravessa o Vale de Jaboque se Deus não o capacitar. Nenhum homem consegue sair do outro lado vitorioso se Deus não manifestar a vitória dele na vida desse que é chamado. Eu sei também que nenhum homem chamado por Deus sai intacto deste vale, mas ele sai marcado por Deus e ele carrega para sempre a marca de Deus em sua vida. De maneira, irmãos, que nós não podemos fechar os nossos olhos para algo tão importante que Deus considera e que Deus quer que nós também consideremos. Deus trabalha na vida dos homens de Deus de tal forma para que eles possam crer contra a esperança, para que eles possam crer no milagre, o milagre das coisas impossíveis aos olhos humanos. O milagre, como Moisés olhava numa direção, via ali o milagre de Deus, porém 3 milhões de pessoas não conseguiam enxergar aquele milagre de Deus. E isso necessita de ousadia, de ver e continuar firme naquilo que Deus está falando, mesmo quando há uma turba de mais de 3 milhões dizendo, Moisés, é melhor o bezerro de ouro. Somente Deus é quem pode fazer esse trabalho especial, como Deus tem feito na vida do pastor Jeraías e de outros ministros aos quais o Senhor tem chamado. Esdras foi um grande líder, porque Deus tinha um propósito específico na vida dele. Deus qualifica, capacita na proporção
da amplitude do ministério que ele tem para que cada servo possa desenvolver. E ali, depois de um período de crise, Esdras tinha um grande desafio de trazer o povo a um olhar correto, coerente, equilibrado para com a palavra do Senhor. Por quê? Eu poderia enumerar aqui várias razões. Eu poderia escrever um livro desse momento sobre as razões, mas eu vou sintetizar tudo isso numa pequena frase. Ou você conhece a palavra do Senhor, ou você nunca irá conhecer o Senhor da palavra. Deus se revela na sua palavra. A palavra do Senhor é a bússola para o seu povo. A palavra do Senhor é o mapa. A palavra do Senhor é a carta de amor do Senhor para com o seu povo. E é uma tarefa agradabilíssima que Deus confiou aos ministros, a anunciação da palavra. Mas é uma tarefa difícil muitas vezes, porque a natureza humana é contrária à obediência à palavra de Deus. A natureza humana insta o ser humano à prática da desobediência. E aí é uma luta constante, e que o ministro vive na presença de Deus para levar o povo a conhecer, para levar o povo a praticar, para levar o povo a reproduzir a ação e a presença da palavra de Deus. Esdras secciona aqui, o texto secciona esse momento aqui na vida de Esdras de uma forma muito interessante, em 4 tempos: preparar, buscar, cumprir e ensinar. Preparar o coração e esvaziar-se de si mesmo. É deixar toda a presunção humana, toda a vaidade. É colocar-se na posição de aprendiz. Preparar o coração é ser ensinável. Quem não é ensinável não serve para o caminho da obediência à palavra de Deus. Quem não é ensinável é como sal insípido. Não tem utilidade, só serve para monturo. E na vida de um ministro, Deus trabalha, Deus aperfeiçoa, Deus o ensina, Deus o instrui, Deus o habilita, Deus o exercita no exercício de ser ensinável. Preparar o coração é deixar Deus ser o Senhor absoluto de todas as áreas da vida. É o caminho da entrega absoluta. É o caminho no qual Jesus disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Isso não é fácil. Peço licença para compartilhar um momento de minha vida, que é um momento singular, semelhante a de muitos outros servos, em particular do pastor Jedaías Azevedo. Houve um momento no meu ministério, nessas 3 décadas de exercício, em que eu disse: Senhor, o pão está escasso, a saúde foi embora. Tudo pode me faltar, que eu não me importo. Mas uma coisa não pode me faltar: o Senhor. Eu dependo de Ti unicamente. Isto só Deus nos ensina. E Ele nos ensina não em teoria, mas Ele nos ensina na prática da vivência, na presença dEle. São marcas que Deus estabelece em nossas vidas. Buscar a lei. Marcelo Oliveira, ele diz que há pessoas que têm a Bíblia na mente, mas que não têm no coração. Há pessoas que são eloquentes na oratória para com a palavra, mas que não têm o fogo do Espírito aquecendo no coração, fazendo também com que essa palavra chegue aquecida no coração dos ouvintes. Há pessoas que são cultas, mas que são vazias. Há pessoas que com diáfana clareza, elas manifestam em suas teologias o ensinamento, mas são secas e duras como o concreto para com Deus. Há pessoas que são profissionais da religião,
Mas o grande desafio de Deus na vida dos homens chamados por Ele é que esses homens tenham sede e fome da palavra de Deus. É que esses homens vivam intensamente a proposta de Deus. E para isso Ele diz: medita dia e noite na minha palavra. Buscar a palavra é ter o coração em chamas pelo Espírito Santo. É fogo, mas não é aquele fogo que disseram para Jó: fogo de Deus caiu do céu, porque o fogo nem era de Deus e nem tinha caído do céu, era do diabo e tinha subido do inferno. O fogo do Espírito Santo é diferente. Ele não tem aparência externa. Muitas vezes ele chega como um cicio manso e suave, mas vai quebrando as barreiras e o milagre de Deus se manifesta na vida dos seus. Cumprir a palavra. Ninguém pode levar alguém a algum lugar sem que antes não tenha chegado a esse lugar. Se o pastor Jaraías tem conduzido, tem conseguido levar ovelhas aqui a chegarem a um lugar específico na presença de Deus, é porque Deus trabalhou na vida dele, fazendo com que ele chegasse antes deste lugar. E uma vez habilitado pelo Senhor, ele está não somente autorizado, credenciado, mas ele está com o selo de Deus, com o testemunho de Deus, mostrando a cada dia que a palavra proferida da boca dele, debaixo da unção do Espírito Santo, é confirmada pelo Senhor. Amém? Muitos são conservadores, mas não têm o aspecto da praticidade da palavra no dia a dia. Muitos têm até um zelo muito elevado, mas é como aquele suco de laranja que parece que passou a 5.000 quilômetros de distância do copo e parece que passou há um ano atrás. Eliane conhece o cheiro do pastor Jadaías melhor do que eu. Mas eu conheço um cheiro nele que eu gosto. E eu não sou de rasgar cedo, eu não sou de falar aquilo que eu não tenho como verdade no meu coração e na minha boca. Quando eu passei aqui, eu senti 2 cheiros nele. O primeiro cheiro, cheiro de gente. Gente que chora, gente que sente a dor do próximo, gente que é solidário, gente que se coloca ao lado na caminhada na presença de Deus. E ele só tem esse cheiro de gente, porque ele tem cheiro de Deus na vida dele. Quando o cheiro de Deus é real na nossa vida, a gente tem cheiro de gente. E eu sou grato a Deus por esses cheiros em sua vida. E que esse bom perfume de Cristo, ele continue sendo exalado cada vez mais e alcançando pessoas para o Senhor. Preste bem atenção nisto. Quem cumpre a palavra não precisa informar, porque a sua vida fala mais alto. Em último lugar, para ensinar. Quando se tem o coração cheio da palavra de Deus, ela transborda e alcança as pessoas que estão próximas. Esdras dispôs o seu coração para ensinar a palavra de Deus ao povo do Senhor. É exatamente isto que nós precisamos, é exatamente isto que o pastor Jadaías tem feito no exercício do seu ministério pastoral aqui na PIB Orlando. Líderes que amam as Escrituras é o que o povo de Deus precisa. Líderes que amem a Deus, que amem o povo, que busquem ensinar, mas com profundidade. E acima de tudo, com fidelidade. E transmitem todo o conselho de Deus. Às vezes a palavra que o Senhor põe na nossa boca é uma palavra dura, mas é uma palavra de vida. Uma vez uma pessoa entrou no meu gabinete e disse: pastor Alberto, eu não quero viver mais com minha esposa, eu quero me divorciar dela e me casar com outra. O que é que o senhor me diz? Eu disse: eu não lhe digo nada.
Mas eu queria que você abrisse a Bíblia comigo para ver o que Deus tem a dizer para você. E coloquei só um texto para ele ler. E quando ele terminou de ler, ele disse: pastor, muito obrigado por não ter falado nada, e não precisa falar mais nada, porque eu já ouvi tudo que eu precisava. Deus quer que o povo conheça todo o conselho dele. Deus não precisa de homens para transmitirem mensagens de autoajuda. Isso até os filhos das trevas o fazem com maestria. Deus precisa de homens comprometidos com a sua palavra para transmitirem a palavra de vida e vida abundante, de vida eterna para o seu povo. Concluindo a nossa palavra nesta noite. Disseram que para não passar 2 minutos, pastor, que ainda tem mais manifestação de carinho e amor. Há uma carência de homens e púlpitos comprometidos com o ensinamento real e autêntico das Sagradas Escrituras. Essa igreja é bem-aventurada, porque recebeu em seu pastorado um homem comprometido com as Sagradas Escrituras e que tem compartilhado esta caminhada na presença de Deus. Pastor Jedaías, colega já sabe do que está escrito aqui, mas é sempre bom relembrarmos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, como tem sido até o presente momento. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos da sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Mas tu, Jedaías Azevedo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um pastor, cumpre cabalmente o teu ministério. E naquele dia receberás a coroa da vida que lhe está reservado. Que Deus os abençoe e que Ele faça uma grata surpresa na vida dele ainda nesta noite. Amém.